Olá pessoal, sou o professor Leandro Muniz Corrêa. Nós vamos trabalhar mais uma vez com o direito penal e nesta aula damos continuidade ao estudo dos princípios do direito penal. Fazendo uma breve revisão ao que abordamos no nosso encontro anterior, quer seja para relembrar aqueles que eventualmente tiveram um espaço grande de tempo entre ter assistido a última aula e ter iniciado essa, quer seja para massificar ainda mais aquelas compreensões, os entendimentos, o conhecimento que nós adquirimos na nossa última aula, é muito válido que iniciemos a partir então desta revisão. Vimos o princípio da dignidade da pessoa humana como sendo a espinha dorsal do nosso ordenamento jurídico. Então, para todos os fins, não somente do ordenamento jurídico, mas também um Estado democrático de direito, tem o princípio da dignidade da pessoa humana como sendo seu alicerce, como sendo sua base pilastral, digamos assim. Então, para todos os fins, não somente do direito penal, mas sobretudo do direito penal, a dignidade da pessoa humana tem que ser observada como uma premissa básica e inicial, para que só então se pense em aplicar, criar, alterar o direito penal sob qualquer perspectiva. Vimos o princípio da humanidade da pena como sendo uma limitação, apenas cruéis, apenas de banimento, apenas de morte. Então, o abandono deste caráter brutal do direito penal, que por muito tempo se utilizou, esse direito penal das vis corporais, dos castigos corporais, o abandono desse direito penal se marca então pelo início da utilização do princípio da humanidade da pena, que é justamente a vedação a estas penas que fogem em muito ao caráter ressocializador que nós possuímos hoje, como sendo o nosso objetivo principal, inclusive constando no artigo 1º da nossa Lei de Execução Penal. Vimos o princípio da pessoalidade da pena. Eu trouxe uma frase para vocês que acaba sendo muito competente para ilustrar qual é a ideia que consta desse princípio da pessoalidade da pena. Qual que é o conteúdo que nós conseguimos extrair desse princípio? Só se pune quem fez. Esta é uma ideia simples, bem objetiva, mas que possui um condão bem interessante para ilustrar esse ponto do nosso estudo de princípio da pessoalidade da pena. Vimos ainda que esse princípio também é chamado por alguns doutrinadores como o princípio da intranscendência penal. O que é transcendência? É aquilo que extrapola, que transborda. Então a intranscendência penal quer dizer que o direito penal não pode punir aquele que não cometeu o fato. Ou seja, restringe esse direito penal a punir quem fez. Se eu não fiz, mas ele é teu irmão. Não interessa, que deve punir somente aquele que fez. Vimos o princípio da legalidade como sendo dividido, e de um lado nós temos a reserva legal e do outro a anterioridade da lei penal. Então, por um lado, a lei deve ser anterior ao fato para que ela possa ser aplicada, e de consequência nós temos que nenhum fato pode ser punido sem que haja uma legislação no momento em que o fato foi cometido. Anterioridade da lei penal e reserva legal, então, são os dois princípios que se extraem do lato sensu princípio da legalidade. Temos as funções garantidoras do princípio da legalidade. Vimos que a lei deve ser estrita, escrita, certa e prévia. Estas funções garantidoras têm o condão de não permitir analogia em malam partem, quer dizer, esta analogia utilizando por comparação ou por semelhança o direito penal para prejudicar o réu, vedado. E os costumes? Eu posso utilizar os costumes de uma determinada fração da sociedade para que o direito penal seja aplicado de acordo então com essas crenças? Não, também. Não é permitido justamente porque a lei deve ser estrita. E a lei deve ser prévia? Sim, a lei deve existir no momento anterior. E isso também incorre no surgimento do princípio da irretroatividade da lei penal. Então a lei penal não pode andar para trás para punir alguém. Se quando este alguém fez o que quer que seja, ainda não existiu uma lei para fomentar, para fundamentar uma eventual punição. Vimos uma questão polêmica que se extrai, então, dessa questão do princípio da legalidade, que é o direito penal pode ser disciplinado por medida provisória? Dois são os posicionamentos. O STF vem e fala, pode, desde que seja benéfico. E aí a situação do Estatuto do Desarmamento é o que é utilizado para demonstrar, num caso prático, como esse entendimento do STF é materializado, é externalizado.
Então, mais uma vez relembrando, no Estatuto do Desarmamento, durante algum tempo, as pessoas poderiam devolver seus armamentos sem que incorressem nos crimes de possuir ou de portar aquelas armas. Medidas provisórias prorrogaram esse prazo para que por mais tempo as pessoas pudessem fazer a devolução voluntária desses armamentos. Nesse caso, o STF entendeu que tudo bem, porque a medida provisória era benéfica ao agente. Já o STJ vem irredutível e diz não pode. Por quê? Porque a Constituição diz que é somente lei e medida provisória não é lei. Então, o entendimento é controverso, existem os dois posicionamentos, defensáveis por óbvio, dificilmente uma questão vai cobrar qual está correto. Mas sim, existe previsão legal de medida provisória? Não. E existe nos tribunais superiores entendimento de que possa ser aplicado? Sim, através do STF, quando benéfica. Vamos ver agora os princípios em espécie, dando continuidade, adentramos no princípio da intervenção mínima. Esse princípio da intervenção mínima, ele reside no fato de que o direito penal ele é a resposta mais agressiva do Estado a um determinado conflito. Então, para todos os fins, veja que o direito penal sendo aplicado pelo Estado é o Estado cometendo condutas típicas. O que é uma conduta típica? Aquela conduta que se amolda no tipo penal, naquilo que nós temos como crime, como vulgarmente se chama. Então, para todos os fins, se você, particular, pega alguém e prende essa pessoa em determinado local, você vai responder por um crime, cárcere privado, por exemplo. Mas quando o Estado prende alguém no sistema penitenciário, não é exatamente o que está sendo feito? Se alguém deve a você e você chuta a porta dessa pessoa, vai lá e retira uma televisão e leva embora. Você pode responder pelo exercício arbitrário das próprias razões, eventualmente por roubo, furto, a depender das nuances de cada caso. Mas o ponto é, o Estado não pode fazer isso através de um oficial de justiça e mandar que esse oficial vá até lá, chute a porta junto de um policial, por exemplo, e retire um bem a satisfazer uma eventual dívida pecuniária? Pode. Então é justamente por essa agressividade a partir do Estado, quando da utilização do direito penal, que ele não deve utilizar sempre e para qualquer coisa, para qualquer motivo, o direito penal. E o princípio da intervenção mínima nos traz exatamente isso. Se utiliza-se o direito penal para todos os fins, nós incidimos naquilo que é chamado direito penal simbólico. O direito penal simbólico é aquele que é feito para fins comerciais, para fins meramente estéticos, mas não para tutelar bens jurídicos tidos como essenciais, que é a função principal do direito penal. Então, o direito penal simbólico é justamente o fruto, o resultado do arrepio à aplicação, observando os direitos e os princípios reais do direito penal. Nós temos ainda o princípio da subsidiariedade. Subsidiário nós sabemos que é aquilo que vem depois, na sequência. Então, o direito penal, tendo essa característica de subsidiariedade, significa se apresentar como o último remédio do Estado na tutela de determinada situação, protegendo determinado bem jurídico, e é justamente disso que se extrai a expressão última ratio. Alguns doutrinadores chamam de último remédio, outros de último recurso, mas a ideia principal é a mesma. O direito penal é a última ferramenta do Estado para tutelar determinada situação ou determinado conflito social, ou da forma como vocês preferirem ilustrar. Mas o Estado só utiliza o direito penal quando os demais ramos do direito não se mostrarem satisfatórios, não se mostrarem bons o suficiente para tutelar, para proteger determinado bem jurídico. Então, nós temos uma determinada situação de conflito. O direito civil se mostra satisfatório, não tem como de maneira pecuniária, através de uma indenização cível, você, Estado, responder a esta situação toda? Não tem como, porque é muito mais grave que isso. Existe outro ramo do direito que seja compatível com isso? Também não. Então chama o direito penal para cá. O princípio da subsidiariedade parte, então, desta realidade, em que o direito penal é o último da fila para vir e mostrar o que é que pode ser feito. Justamente porque retirar a liberdade de alguém é atentar contra o nosso artigo 5º, que preceitua a liberdade ser um direito fundamental. Então não se atinge o direito fundamental sem que seja uma medida extremamente necessária, sem que a intervenção do direito penal seja observada de forma mínima, de última ratio. Subsidiária, então, é a utilização do direito penal, observando esse princípio. O princípio da fragmentariedade. Digamos que você consiga observar uma série de bens jurídicos no chão. Muitos bens jurídicos. Caixas de bens jurídicos forram o chão.
direito penal não se ocupa de todos, ou de uma gigantesca parcela, mas de um fragmento desses bens jurídicos. Somente aqueles tidos como essenciais são passíveis da tutela do direito penal. Então, mais uma vez, o direito penal não é remédio para todos os males. O direito penal deve ser utilizado? Sim, para tutelar uma situação de extrema relevância, e não para qualquer motivo. Veremos na sequência uma legislação que é um exemplo perfeito de uma utilização inidônea sob a perspectiva dos princípios penais, em que o legislador trouxe um bem jurídico que nem é possível se identificar ao certo e colocou o direito penal como ferramenta, completamente aversivo, completamente divorciado dos princípios penais. E o princípio da fragmentariedade, então, é este que traz esta realidade. Direito penal pega parte dos princípios, dos bens jurídicos, somente aqueles essenciais, e os demais, os outros ramos do direito, trabalho, civil, ambiental, é que vão tutelar. Princípio da lesividade. Muito interessante, somente condutas que lesionam ou ameaçam de forma grave devem ser suscetíveis de uma sanção penal. Devem ser suscetíveis de ser olhadas pelo direito penal, falando, opa, eu tenho que intervir ali. Se uma conduta não lesiona ou ameaça de uma maneira grave um bem jurídico, não há que se falar em sanção, não há que se falar em direito penal, senão para todos os fins alguém que possui medo de andar à noite, haja vista a violência, iria pedir que uma pessoa que possui eventualmente uma postura suspeita fosse presa simplesmente pelo medo que ela está infligindo naquele primeiro sujeito, que tem esse medo todo. Então, para todos os fins, eu estou andando de carro, passa um cara do lado do meu carro, ele passou perto, quase raspou meu carro, fiquei com medo dele raspar no meu carro, e sujar ou manchar o meu carro com a tinta do seu. Esse cara pode ser preso simplesmente porque me gerou esse desconforto? O desconforto de talvez atingir o meu bem jurídico patrimônio? Não, não lesionou, não foi uma ameaça grave. Então critérios subjetivos de cada um individuais não devem ser utilizados. Somente os bens jurídicos essenciais e que são objetos então de uma ameaça grave ou de uma lesão efetiva é que possuem o direito penal como consequência, como uma sanção a ser aplicada. Em caso contrário, não há que se falar em utilização do direito penal, porque o princípio da lesividade já nos orienta a não utilizar o direito penal, a não ser no caso de lesões efetivas ou ameaças graves. Outra observação é que o bem jurídico ameaçado ou lesionado deve ser de terceiro. Um bem jurídico próprio não pode ser lesionado pelo próprio proprietário, detentor daquele bem jurídico, e o direito penal se ocupar de alguma forma reagir a essa situação. Princípio da insignificância. Esse princípio da insignificância nos ensina que não basta o direito penal enxergar uma lesão, enxergar um bem jurídico que realmente era essencial para que ele seja aplicado. Porque essa lesão ela tem que ter uma expressividade. As lesões ínfimas são passíveis então de ser observadas sobre esse princípio de insignificância, ou como alguns doutrinadores chamam, princípio da bagatela. O STF e o STJ já se posicionaram estabelecendo critérios para que esse princípio possa ser utilizado. Os critérios são, me acompanhe na leitura: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade, comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Então, se esses 4 requisitos estiverem preenchidos, não há que se falar em crime. Por quê? Porque ele é formalmente típico. Você pode até falar, tá, mas no Código Penal está escrito que se ele fizer isso é crime, e ele fez. Realmente, então, formalmente nós temos um crime tipificado. A tipicidade formal, sobretudo, não é a necessária ou a toda necessária. Nós temos que ter uma chamada tipicidade material. Tem que haver uma lesão material a este bem jurídico. E é justamente isso que o princípio da insignificância afasta. Não há lesão material, não há crime. Por quê? Porque opera-se a insignificância. Nós temos ainda o princípio do não bis in idem. Muito interessante, porque outros ramos do direito também utilizam do não bis in idem. Bis in idem é 2 vezes. Isto sobre isto. Então, se o direito penal fala de penas, o que seria o bis in idem no direito penal, se não a impossibilidade de punir alguém 2 vezes? Então, essa sobrepena, a punição sobre punição ou a persecução sobre persecução, ninguém pode ser punido 2 vezes por um mesmo fato. E isso é justamente
uma consequência do abandono do chamado direito penal do autor. Ninguém mais é punido pelo que é, a pessoa é punida pelo que ela fez. Durante muito tempo a pessoa poderia sim ser perseguida penalmente, essa persecução penal então era direcionada a alguém, esse alguém era absolvido, iniciava-se um novo processo, até que em algum momento a punição chegava. Então é justamente a pessoa ser punida por quem ela é, abandona-se esta ideia e nós temos o direito penal do fato. Você é punido por aquilo que você fez. Se num processo, nós chegamos à conclusão do processo, ao trânsito em julgado, e entende-se que não houve crime, ou que por algum motivo você deva ser absolvido, não há que se falar em nova punição. Por quê? Porque o princípio da não bis in idem veda que alguém seja punido 2 vezes pelo mesmo crime. Agora nós vamos para outro princípio, que é o chamado princípio da secularização. Muito interessante, poucos são os doutrinadores que se propõem a analisar, a pesquisar, a estudar esse princípio, que na verdade consta numa lista minoritária de doutrinadores, mas eu encontrei, e aqui eu acho que é bem interessante passar para vocês, em um concurso público. Em um concurso público questionou-se na fase oral o que era o chamado princípio da secularização. O nome é estranho, secularização remete à ideia de tempo, passado, talvez, e é exatamente este o objetivo. Durante muito tempo, a moral foi utilizada para respaldar o direito penal, quer seja na sua aplicação, quer seja na sua elaboração. E isso se apresenta terrivelmente falho hoje, sob a perspectiva que nós temos de todos estes demais princípios penais. Por quê? A moral é algo subjetivo, pessoal, ou então de um pequeno grupo de pessoas, né, que aí nem chamaria moral, mas a ética talvez, uma discussão mais filosófica do que jurídica. Mas o ponto é, valores que não são coletivos não podem se prestar a condicionar ou a de alguma forma influenciar o direito penal. Porque para todos os fins nós decidiríamos uma pandemia de que para todos os lados surgiriam tipos penais diversos, tutelando bens jurídicos que dependem do entendimento dos costumes de determinada fração da sociedade. Isso é completamente repreensível sob o ponto de vista jurídico penal. E é por isso que até pouco tempo atrás tínhamos ainda crimes no nosso Código Penal que estavam estritamente atrelados à moralidade. Durante muito tempo existiam códigos penais, por exemplo, que entendiam que mulheres divorciadas não poderiam ter relacionamentos de novo. E se assim o fizessem, estariam cometendo um crime. Isso é completamente moral. Hoje é imoral, mas à época era completamente moral. Não jurídico, mas ainda assim o direito penal era utilizado. Então isso trata-se de uma afronta à intervenção mínima, à subsidiariedade, à fragmentariedade. O princípio da secularização pode ser visto como um compilado de todos os demais princípios sob uma análise ainda histórica. Então, vendo o que já fizemos em série de direito penal e comparando isso com o que temos que fazer sob a perspectiva dos nossos atuais princípios penais, o princípio da secularização se mostra muito interessante, porque direito e moral são coisas completamente distintas, são completamente diferentes, e é justamente por esse motivo que devem permanecer afastadas, separadas umas da outra. Princípio da utilidade. Relaciona-se com a finalidade da pena. Então nós temos na pena um caráter absoluto que hoje em dia já não é mais o utilizado. Ele é meramente retribucionista. Então, você cometeu um mal, tem que sofrer o mal também. Esse é o caráter absoluto da pena. Temos um caráter relativo que relaciona-se com a ideia de prevenção. Existe ainda uma subdivisão entre prevenção específica e prevenção geral. A específica recai sobre aquele que cometeu o ilícito. A geral são para as demais pessoas, talvez até pelo medo de serem objetos da reprimenda penal, elas acabam também se comportando. Então, essas finalidades da pena foram abandonadas. Hoje nós temos uma finalidade da pena que diz-se ressocializadora. Diz-se que nosso direito penal busca, através da pena, trazer aquele sujeito que teve um comportamento desviante de novo à sociedade, entendendo aquilo que se espera dele. E esta é a finalidade do nosso sistema carcerário. Se cumpre esse papel ou não é algo que eu vou deixar para os senhores responder. Tenho minhas convicções, mas não cabe aqui explicitá-las. Mas o princípio da utilidade relaciona-se então com isto. Qual é a finalidade da pena? E tendo então a finalidade da pena com este caráter ressocializador, com esse caráter bivalente, que é tanto retribucionista por um lado, que não deixa de ser na prática, quanto preventivo de outro, uma teoria eclética é o que diz a ser adotada pelo nosso Código Penal. Então, para todos os fins, sob essa perspectiva de função da pena, neste caso concreto, aplicar a pena tem alguma utilidade para a sociedade, atender os interesses da sociedade de forma geral?
sim, não, é justamente isso que se propõe a observância desse princípio da utilidade quando da aplicação do direito penal e também quando da elaboração do direito penal. Tem utilidade criar uma nova lei penal? Criar uma nova lei penal atende de alguma forma à função das penas? Se eu penalizar alguém com essa reprimenda jurídico-penal, quer seja de uma pena privativa de liberdade, quer seja de uma pena restritiva de direitos, ela será útil justamente sob esta ótica do que buscamos com a pena, que é uma ressocialização, que é uma reinserção do sujeito à sociedade? Então, essa questão, que é justamente a pergunta, deixei até o final aqui na última linha do nosso slide, a utilidade penal neste caso, essa pergunta deve ser respondida e sendo respondida de forma positiva, o princípio então estaria atendido. Mas deve-se fazer esta pergunta antes da elaboração / a aplicação do direito penal para atendermos mais um dos princípios que, voltando os olhos para o que já fizemos, certamente se constrói como algo extremamente necessário e útil, sob a perspectiva do que nós temos hoje como direito penal. Aqui eu trouxe para vocês, como eu havia dito, uma lei de crimes ambientais, e este artigo 49 apresenta-se como um exemplo perfeito a ilustrar a inutilidade do direito penal quando tutelando bens jurídicos que não são aqueles essenciais. Abro parênteses, princípio da fragmentariedade. Quando o direito penal não é utilizado como última ratio, abro parênteses, princípio da subsidiariedade. Então vamos ler lá. Destruir, danificar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, ou ambas cumulativamente. Não fosse suficiente, nós temos ainda a modalidade culposa. No crime culposo, a pena de 6 meses ou multa. Então vamos lá. O que são plantas de ornamentação? Entendo que ornamentação é uma planta que é utilizada para enfeite, para decoração talvez. Então a planta de ornamentação, quer seja pública, aquelas que ficam entre 2 vias, aqui em Curitiba tem bastante, não sei, nas demais cidades, mas tanto estas quanto aquelas que são de propriedade privada, que a tua vizinha tem um monte de rosa na frente da casa dela, danificar, destruir, lesar ou maltratar. O que seria maltratar uma planta? Maltratar para todos os fins, se você inflige uma dor, um dano psicológico a alguém, isso pode ser considerado maltrato. E se eu xingar uma planta de feia, talvez, olha o quão genérica é a legislação. Olha qual é o bem jurídico que está sendo tutelado. A dignidade da planta, a idoneidade, a integridade psicológica da planta, a incolumidade física da planta, talvez. Qualquer uma dessas respostas parece absurda e realmente o é. Então o direito penal, quando é utilizado para outros fins que não tutelar especificamente bens jurídicos tidos como essenciais, observando o princípio da fragmentariedade, bens jurídicos que não são aqueles que realmente merecem a tutela penal, incide nisso aqui. Nós incorremos numa legislação tal como esta. Aos defensores do meio ambiente, de modo algum eu estou dizendo que o direito penal não deve tutelar as plantas ou o ambiente. Mas isso deve ser feito sob a perspectiva, sob o manto de outros ramos do direito. Por que não o próprio direito ambiental e somente de forma pecuniária? Não seria suficiente? Uma pena de detenção, multa, a consequência de você ser apenado com uma detenção vai além do patrimônio. Isso consta como registros para fins de antecedentes. E então, se eu perco o controle do meu carro e bato numa planta que está no meio da rua e a quebro, de forma culposa, eu tenho que responder por esse crime, por esta infração ambiental. Então, sinceramente, esse é um exemplo perfeito. Existem outros, alguns, graças a Deus, já foram revogados, já não mais constam como estando em vigência no nosso ordenamento jurídico, mas nós tínhamos, por exemplo, que molestar cetáceos. Nem sabemos direito o que é cetáceo. Sei que a baleia é, porque justamente deriva de um caso em que envolveu uma baleia a criação desta lei, mas era passível de uma reprimenda também, que não tinha esse cunho meramente monetário. Então, assim, o legislador por diversas vezes utiliza o direito penal de uma forma infeliz, eu diria, para atender outros interesses que não aqueles que realmente deveriam ser utilizados quando da elaboração do direito penal. A consequência é um direito penal simbólico, é uma lei de crimes que prevê uma detenção, inclusive para casos culposos, para alguém que maltratar uma planta ornamental privada. Então, cuidado ao conversar com alguém próximo da rosa do seu vizinho, porque se ela eventualmente se sentir ofendida, sob uma perspectiva mais abrangente, sob uma análise quase cômica,
absurdo até, né, de fazer esse tipo de análise, mas se você ler a letra desta lei exatamente como está escrita, você estaria então se tornando passivo de uma reprimenda penal com detenção e multa até cumulativamente. Fica aqui o desejo de que vocês tomem muito cuidado quando estiverem próximas de plantas. Vamos fazer mais alguma análise de questões de prova. Mais uma vez, voltando então, esse conhecimento que nós tivemos, essa análise que nós fazemos dos princípios, se mostra satisfatória a responder algumas questões, conforme veremos agora, questões que já foram cobradas em concurso de nível federal, de nível estadual por vezes, mas que certamente serão cobrados, haja vista a recorrência da cobrança de temas, que não obstante o direito penal apresente um vasto material a ser explorado, e existem aqueles temas que são tidos como preferidos, como essenciais, como mais necessários à prática de eventuais cargos, e o examinador, sabendo disso, então, foca nesses temas que caem e recaem, e certamente quando cair vocês vão saber responder. O princípio da intervenção mínima no direito penal encontra reflexo em quais princípios? Vamos às alternativas. Fragmentariedade e imputação objetiva. Subsidiariedade e imputação objetiva. Subsidiariedade e fragmentariedade. Fragmentariedade e funcionalismo sistêmico, ou imputação objetiva e na proposta funcionalista sistêmica. Vamos lá. Eu não falei com vocês sobre imputação objetiva. Então isso por si só deveria ser o suficiente para entender que não é uma resposta que conste esta opção. Mas na hora você vai ter lido em algum momento sobre imputação objetiva, então não é um conhecimento ou uma linha satisfatória para que você responda em outro momento que não este, uma questão dessa. Então vamos além. Imputação objetiva é algo que se relaciona com a teoria analítica do crime. É algo que deriva do professor alemão também, Klaus Roxin, e que verifica a posição do dolo na teoria analítica do crime, que vislumbra ainda o incremento do risco, algo que certamente nós veremos em outra aula, mas não nesta, e que não se relaciona diretamente com princípios do direito penal. Então, por esse motivo, as opções em que constam imputação objetiva devem ser desconsideradas. Temos, então, subsidiariedade e fragmentariedade na letra C, e na letra D, fragmentariedade e funcionalismo sistêmico, ou imputação objetiva e proposta funcionalista sistêmica. Para todos os fins, mais uma vez, funcionalismo sistêmico é algo que nós não vimos. Dando uma breve pincelada, certos de que veremos isso em outra aula, ela se relaciona com a teoria do direito penal do inimigo, uma teoria do Gunther Jacobs, uma teoria bem controvertida, que mais uma vez vamos analisar porque ela é muito interessante, também é recorrente em concursos públicos, mas que neste momento a nós cumpre saber que não se relaciona diretamente com o princípio do direito penal. Na verdade, ele é um bom exemplo do que não deve ser feito, porque ela afronta diversos princípios do direito penal, haja vista que considera algumas pessoas não cidadãos, pessoas que não são detentoras de direitos, haja vista terem cometido um ou outro crime especificamente apontado como serem sejadores dessa alteração da condição da pessoa. Então, onde está escrito funcionalismo sistêmico ou proposta funcionalista sistêmica, também não tem nada a ver. Letra C, então, seria correta. Subsidiariedade e fragmentariedade. O que é subsidiariedade? Direito penal como último da fila. Subsidiário, vem o civil, vem o ambiental, vem o trabalhista. Não deu conta? Direito penal chega, então. E o que é a fragmentariedade? Somente uma parte dos bens jurídicos são passíveis dessa tutela penal. E isso, então, são frutos da teoria do princípio da intervenção mínima. Fragmentariedade e subsidiariedade seria a resposta. Questão número 2. O princípio da insignificância ou bagatela exclui a punibilidade, a letra A, executividade, tipicidade material, tipicidade formal ou culpabilidade. Certamente aqui a dúvida estaria em torno de se a tipicidade material ou formal. Quando nós falamos em formalismo, em forma, lembre-se sempre do escrito. Formalmente falando, documentalmente falando. Então, formalmente é aquilo que consta no papel. Para fins do direito penal, para fins dessa análise, esse seria um ponto de partida que certamente levaria os senhores à resposta correta. A tipicidade material é aquela que é excluída quando diante do princípio da insignificância sendo aplicado.
Como eu disse, o princípio da significância se aplica à situação em que existe o crime, a conduta é tipificada, ele realmente atingiu um bem jurídico, mas atingiu de forma ínfima. Atingiu de uma forma tão pequena, tão fraca, que não vale a aplicação do direito penal. E é justamente por isso que a insignificância, ou bagatela, como preferem alguns doutrinadores, deve ser aplicada. Mais uma vez, temos a resposta na letra C, tipicidade material. Questão 3. Essa também fácil, consta de um conhecimento que nós adquirimos na primeira aula, mas que revimos agora no início desta aula a título de revisão e que certamente também seria acertada pelos senhores quando respondendo. Configura um desdobramento do princípio da reserva legal, exceto reserva legal, legalidade, lembre-se sempre da nulla poena sine praevia lege, lembra do Brocard de latim. E aqui nós temos como opção lex prévia, stricta, scripta, certa ou ultima ratio. Acende a opção ultima ratio por ser justamente a única que diverge, né? Que é completamente contrária, divorciada da linha que vinha seguindo nas alternativas anteriores, e neste caso realmente seria a opção correta. Por quê? Porque nós temos como princípio a reserva legal. Como desdobramento ou como funções garantidoras, nós temos que a lei deve ser prévia, stricta, escrita, certa. E a última ratio? A última ratio se relaciona justamente com a questão da subsidiariedade, com o direito penal sendo aplicado como última ferramenta, último recurso ou último remédio. Não sou fluente em latim, então não vou optar por uma ou outra. Prefiro mostrar para vocês que existem os dois entendimentos. Última ratio, então, ele não se relaciona com o princípio da reserva legal por ser um fruto do princípio da subsidiariedade penal. Então, como vimos, mais uma série de princípios norteadores do direito penal, e o que eu reforço aqui para vocês, a título de compreender e já começar a analisar de forma crítica o direito penal e as situações de criminologia, todas que nos envolvem hoje em sede de jornais diariamente abordando o direito penal de uma forma bem expressiva, ostensiva, sensacionalista por vezes, é que o direito penal não se apresenta como remédio para todos os males. Os princípios que lhes são norteadores nos traz justamente esta concepção de que o direito penal deve ser utilizado. Sim, é uma ferramenta do Estado necessária, mas somente quando não houver a capacidade de outros ramos do direito de fato tutelarem, responderem àquela situação. Isso é o princípio da subsidiariedade, ultima ratio. Quando o bem jurídico realmente for aqueles que compõem, que faz parte daqueles essenciais, dos mais caros, dos mais importantes. Esse é o princípio da fragmentariedade. A perspectiva de intervenção mínima, o direito penal não pode ser utilizado porque ele é muito grave, ele é muito forte, é muito grande o Estado quando frente ao particular. E justamente por isso que o direito penal, sob essa óbice, sobre essa ética toda que nós apresentamos de divorcio da moralidade, sobre essas vedações de não devemos utilizar o direito penal para todos os fins, não pode ser utilizado valores de uma determinada fração da sociedade para repercutir no direito penal. Tudo relaciona-se com a ideia de o direito penal deve ser utilizado com muita cautela, como última ferramenta, e não deve, em hipótese alguma, passar a ser observado como a primeira ferramenta, como o primeiro meio que o Estado tem, ou como resposta idônea e eficaz àqueles conflitos que a sociedade diariamente encontra, oriundos de violência, de criminalidade e tudo mais. Vamos para uma terceira aula, um terceiro encontro, analisaremos mais alguns princípios penais em espécie e finalizamos então esse nosso tema de princípios do direito penal com essa nossa última aula, tá ok? Um abraço, bons estudos, até mais.